partir de agora, a palavra está livre para que a comunidade faça seus questionamentos sobre o plano diretor e projeto urbanístico do campus Pontal da UFO. Quem quiser fazer uso da palavra, por favor, sinalize para utilizar o microfone sem fio conduzido pelo professor Anísio. Solicitamos que antes de fazerem a pergunta ou questionamento, que os presentes digam seus nomes e os segmentos a que pertencem. Os questionamentos serão feitos por ordem de solicitação, anotados por mim. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é professor Marcelo, sou docente do curso de matemática. Eu gostaria de saber com a equipe que elaborou essa atualização do plano diretor, como que está a relação com o poder público municipal de Ituiutaba no que diz respeito às contrapartidas desse poder público. Porque o que se observa diariamente é que a infraestrutura ao redor da universidade, principalmente o bairro do Pano, que se refere a iluminação, asfalto, ela não foi feita. E os nossos alunos, até mesmo técnicos, docentes que moram nas proximidades, têm dificuldade de vir ao campo por conta dessa contrapartida que até o momento não foi, vamos dizer assim, executada. Eu gostaria de saber em que pé estão as negociações da Universidade Federal de Uberlândia com o poder público municipal para que essas contrapartidas de infraestrutura no entorno da universidade sejam realizadas. Muito obrigado. Professor Anísio, será que você poderia responder? Gente, é o seguinte, tem vários membros da comissão aqui presentes, né? E eu gostaria de pedir, né, que as perguntas possam ser respondidas também por todos nós aqui, tá? Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta. Há cerca de 10 dias, 15 dias atrás, o professor Eduardo, ex-reitor, ele esteve aqui para fazer uma negociação, né, com a prefeitura da cidade, reafirmar acordos, né, anteriores, em vista, né, em virtude da apresentação do plano diretor, da possibilidade de aprovação do Conselho Universitário rapidamente. Então, assim, tem toda essa frente da universidade que vai acontecer ainda, na verdade, essa entrada que hoje é lateral, que ela vai virar a entrada frontal. Então, assim, o acordo com a prefeitura de que toda essa área seria doada para a universidade. Então, a universidade cuidaria desse entorno. Com relação aos arredores do campo, né, aí tem o plano diretor da cidade, né, que é gerenciado pelo secretário de planejamento. Infelizmente, ele não pôde comparecer aqui hoje. Mas, basicamente, né, está havendo uma ocupação, né, da Minha Casa Minha Vida ali para cima. Aqui na lateral, o bairro Tupã, ele vai ser totalmente urbanizado, as ruas serão totalmente asfaltadas, segundo, né, o prefeito da cidade nessa conversa com o vice-reitor. Não, inclusive é propaganda na cidade da urbanização desse bairro, né? Mas não deu prazo e tudo faz parte do plano diretor da cidade, né, do qual a gente ainda não tem aprovação. Professor Mauro, por gentileza. Armindo deseja responder? Bom, no meu caso, questionamento em momento algum é para a comissão, e sim comentando talvez com os representantes do município em cima da omissão da Prefeitura Municipal de Uberlândia, desde o início do processo, de Ituiutaba, desde o início do processo de implantação do campus aqui do Pontal. Todos os dados precisavam ser feitos, a abertura, a Prefeitura Municipal, ela não cumpriu
com a parte que era de responsabilidade dela. Então, nós estamos aqui em dois momentos, eu estou falando enquanto professor que ingressou aqui em 2009. Então, eu solicito aos representantes do município que leve isso para ser discutido lá, enquanto uma omissão da nossa prefeitura. Professor Armindo. Obrigado. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a presença da reitoria, do professor Emílio. Antes da minha fala, que vai na direção tanto do Mauro, e que é também da relação do nosso campus com a cidade, e do que o Anísio já respondeu. Só para fazer um convite, chegou ontem para a direção um convite para uma audiência pública que vai acontecer amanhã, às 19 horas, lá no CEMAP. CEMAP é onde funciona a Secretaria de Educação da Prefeitura, em cima do Banco do Brasil, alunos. Em cima do Banco do Brasil, entra por uma porta lateral do Banco do Brasil, é onde funciona a Secretaria de Educação. Lá vai ter uma audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação, que vai tratar sobre o ensino superior em Ituiutaba. E já tem uma comissão instituída pela Prefeitura, com representantes aqui da FACIP, que levantaram, essas pessoas que lá fizeram parte da comissão, levantaram uma série de dificuldades, entre elas a que o Mauro apontou e que eu também gostaria de apontar. Logo você conhece vários posicionamentos. Isso. Então eu peço que você cite eles. Isso. Aí, o que eu quero que vocês, estou convidando, para que todo mundo participe amanhã da audiência pública. Para que não seja uma audiência pública também dirigida. Então, amanhã, às 19 horas, lá no CEMAP da Prefeitura Municipal. Mas eu também queria dirigir uma questão, que nós estamos sofrendo aqui, os nossos alunos vêm reclamando de dois problemas, acrescendo aquilo que foi colocado aqui, que é de segurança no entorno, porque os nossos alunos residem nas residências aqui nos prédios e nas casas, nas repúblicas, próximos ao campus. À noite, tanto para chegar ao campus quanto para sair, eles estão sendo assaltados. Então não é um problema só lá de Uberlândia, aqui nós estamos vivenciando isso, né, Anísio? E nós tememos pelo pior que possa acontecer com os nossos estudantes. Então, só para colocar também, o representante da Prefeitura, da Câmara Municipal não está aqui mais, mas é importante que isso seja levado e, se me autorizarem, amanhã eu gostaria de colocar na audiência pública da Prefeitura. E a outra questão é transporte público. Nós temos problemas seríssimos, a Anísio já teve várias vezes, eu também, negociando com a empresa de transportes, o transporte público não atende à demanda dos nossos estudantes, nem atendimento de horário e muito menos em número de veículos para transportar. Há relatos de estudantes que, quando o carro está cheio, o ônibus não para e deixa o aluno esperando lá, né, em horário de aula. Então, só para registrar as dificuldades, porque aí, quando o Mauro faz a pergunta e o Anísio responde, a dificuldade dessa relação. Nós temos um plano diretor aqui, mas nós estamos com um problema no acesso ao nosso campus ainda, que a gente precisa negociar com a Prefeitura. Obrigado. A palavra está franca. Meu nome é Lenise, eu curso Engenharia de Produção. Eu só queria falar do que o professor Armindo falou, que não é só à noite que está tendo assalto, está sendo de dia também, e a mão armada nas proximidades aqui da UF, não foi só comigo, já foi com várias pessoas e até reincidente, até com o professor também. Professor Armindo. A professora Cláudia me corrigiu. A audiência pública na Prefeitura é quinta-feira, dia 30, depois de amanhã e não amanhã, dia 29. Tá? Obrigado.
tarde, meu nome é Igor, sou estudante de engenharia de produção. Eu queria saber, no projeto tem muitas árvores e eu até imagino que foi projetado num clima mais ameno. Hoje os estudantes sofrem muito com a questão do calor dentro de sala de aula e eu estou aqui desde o início desse campus. E até hoje não cresceu nenhuma árvore, eu não vi plantando, não pode, não tem. Mas assim, eu mesmo já tentei vir com a reivindicação de plantar, me diz que tem que esperar a posição de Uberlândia para alguns plantios e tudo mais. Só que a gente sofre muito com calor, então eu queria saber quando e o que foi projetado para resolver esse problema, porque é um problema muito grande, tem problema de infiltração, de ventiladores que não funcionam, então assim, fica uma situação muito ruim. Então, em relação às árvores, né? Se não plantar, elas não vão ter sombra. Agora, em relação a outros pontos de questão de manutenção, eu acho que eu não sou a pessoa indicada para te responder. Boa tarde. Meu nome é Vinícius, representante do DCE. Tem uma coisa, uma árvore ali de frente o jatobá. Mataram o jatobá, matou, já era, foi. A outra coisa, planta fruta. Porque agora que não tiver luna, come fruta. Em vez de ficar plantando árvore arborizada que só faz sombra. Não faz nem fotossíntese. Você planta às vezes só palmeira. É mais ou menos isso. Se você quiser conhecer o projeto urbano paisagístico, você pode pedir na diretoria aqui da unidade que tem, não tem, amigo? Tem uma... Tá, esse projeto existe e você poderia fazer uma leitura do projeto paisagístico, da lista de plantas, de árvores, tá? Que contempla a sua preocupação com as árvores frutíferas, tá? Então, o projeto, ele atende essas questões, o projeto paisagístico não é um projeto estético, tá? Ele vai muito além disso. E com certeza a gente alcança assim, uma ambiência muito melhor através de árvores plantadas, frutíferas ou não, num conjunto. Tá? Mas o projeto existe, está bastante detalhado e eu acho que não tem problema de você ter acesso a ele. Uma resposta ao aluno, quando vai começar o plantio? Porque isso não foi respondido. Existe a proposta, existe, mas quando começa esse plantio? Porque eu já trouxe mudas para cá, outros professores já teve propostas até do município para conseguir mudas, só que nós não temos abertura para plantar. Então, o que eu preciso? Quando que eu tenho o implante disso? Que aí é uma pergunta, porque isso não depende de construção civil. Eu entendo que depende da aprovação do plano diretor. Se você planta uma árvore aqui, amanhã vai construir um prédio, vai ter que arrancar aquela árvore. Isso que eu tenho, mas aí a pergunta é o quanto, certo? Não foi respondido. Sim. E aí nós temos que ter isso enquanto uma prioridade a ser pensado. E nós podemos discutir enquanto professores e representantes públicos, independente do projeto ser aprovado, como eu já tenho ele proposto, a plantação das árvores sequenciadas. Ou seja, isso é uma necessidade. Uma árvore não vai crescer da forma que eu disse a construção de um prédio, um tempo específico. Ou seja, de 2009 para 2015 é um tempo significativo. Você tem razão. Certo? Então aí vamos só jogar no consumo. Vamos estabelecer uma outra atividade também, uma coisa natural, natureza. Eu sou do curso de agronomia, já produzi até no passado muita muda lá no Campus Glória. Tentei enviar para cá, nessa época aí, 2009, 2 e tantos, o pessoal disse que não poderia, não tinha jeito de plantar. O que acontece? As mudas perdem e jogam fora. Então Mas por isso que é importante a gente aprovar rápido esse plano diretor lá no consumo. Nesse momento, nós registramos com gratidão a presença do vereador Marco Túlio Tanus e, através de seu nome, é feito o agradecimento a toda a comunidade da sociedade tijucana presente nesta tarde.
A seguir, o professor Alexandre pediu a palavra. Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre, sou docente do curso de Ciências Biológicas. São dois questionamentos diferentes uns do outro, né? A primeira é em relação à proximidade do campus, depois em relação ao Goiabal. Foi na sua fala, dito que vai haver uma integração entre o campus e o Parque do Goiabal. Pergunto isso porque eu faço parte de uma comissão da universidade que vem negociando com o poder público, do municipal, para ver o que nós vamos fazer do Parque do Goiabal ainda, né? E aí a questão que vem à tona é: o que seria essa integração com o Parque do Goiabal? Seria efetivamente uma interligação entre as plantas, né, e as árvores, enfim, toda a vegetação que compõe o Parque do Goiabal e a vegetação que irá compor o nosso campus, ou isso é meramente paisagístico no ponto de vista da arquitetura? Bom, a ideia é, inclusive, quando nós fizemos a pesquisa para indicar a vegetação para ser plantada aqui, nós pegamos muitos dos exemplos são do Parque do Goiabal. Então, a gente entende muito mais essa integração através da vegetação que poderá ser utilizada e também essa proximidade, né? O ideal seria que a gente tivesse uma proximidade maior, mas com esse tipo de avenida que está ali e com a ocupação que a gente vê além em campos, né? Eu entendo que a gente vai conseguir trabalhar através dessa questão da vegetação. Daí o segundo apontamento é em relação à questão de acessibilidade, né? Hoje o campus ele não oferece, ou pelo menos a estrutura implantada hoje, mantida pelo campus, ela não oferece o dinamismo que a gente precisa de acessibilidade aos nossos docentes, né? O curso de Ciências Biológicas possui uma aluna, hoje apenas um aluno cadeirante, mas os nossos laboratórios eles ficam alocados no último andar do prédio. E por diversas vezes, no começo desse ano, durante 2 meses, as aulas práticas e provas práticas foram suspendidas, porque a gente não tem nenhuma outra forma de acesso. E eu gostaria de saber se essas plataformas que estão implantadas atualmente aqui no campus, elas serão substituídas por elevadores realmente funcionais, ou se nós teremos a alocação e implantação de rampas para poder fazer com que esses alunos, na ausência de uma peça específica ou na quebra de algum componente desses elevadores, eles possam ter o acesso aos laboratórios de ensino e às salas de aula, sem prejuízo das atividades acadêmicas. Bom, eu gostaria de perguntar para a Elaine, tá? A Elaine é gerente de projeto da Prefeitura Universitária, acho que ela vai poder esclarecer melhor isso. Boa tarde a todos. Eu vou tentar esclarecer algumas questões que já foram levantadas, né? A questão dos elevadores, nós temos uma política, né, um contrato de manutenção, na verdade, de elevadores. O que nós estamos tendo dificuldade é conseguir empresas que venham até Ituiutaba. Para vocês terem uma ideia, esse elevador, que hoje, a plataforma que está aqui, nós demoramos 6 meses para conseguir instalação, porque a gente não conseguia com que uma empresa viesse até a cidade para fazer orçamento. Então nós tivemos uma grande dificuldade nisso, mas em nenhum momento nós corremos atrás e buscamos e praticamente trouxemos a empresa até aqui para que ela pudesse executar esse serviço. Então esse é um questionamento que eu vou levar, nós temos a diretoria de logística, eu vou levar para a diretoria de logística para ver como seria a melhor adaptação para essa situação. O ideal talvez fosse a substituição das plataformas por elevadores propriamente ditos. Isso. Pela demanda, porque toda vez que acontece alguma queda, o que nós escutamos é, devido à alta demanda de uso, a peça ela quebra, a peça ela acaba tendo algum tipo de fissura, e aí tem todo esse processo. Nós temos um outro problema, que essas plataformas elas são exclusivas para deficientes ou portadores de deficiências. Mas nós temos várias pessoas que utilizam sem necessidade, nesse caso específico, e até nos próprios funcionários eles utilizam. Então, essa é uma questão assim, até cultural e de educação da própria universidade, de mostrar, de identificar para as pessoas que elas são exclusivas para acessibilidade. Atendendo a questão que
como que ele chama? Igor. A questão dos plantios. Em 2009, 2010, nós plantamos 200 mudas. Inclusive, eu pessoalmente vim ajudar a plantar. Nós tivemos um problema de conseguir fazer a manutenção com água. A gente não tinha água que chegava até o campus. A gente dependia de um carro-pipa, que a prefeitura vinha e se comprometeu a vir semanalmente aguar as mudas. Isso não aconteceu. Gastamos um dinheiro elevado para isso, e nós chegamos à conclusão ano passado, o professor Regis está acompanhando, de se fazer um plano de reestruturação da paisagem, inclusive com a inserção de viveiros, onde a própria universidade produz e planta suas próprias mudas. Para vocês terem uma ideia, no Campus Pontal nós não fizemos esse levantamento, mas no Campus Glória, se nós formos plantar todas as mudas do plano, a gente gastaria no mínimo 6 milhões. 6 milhões é o custo do prédio do CTI Infra que está sendo construído. Então, e o custo de uma implantação de um viveiro não passaria de 200 mil, 300 mil no máximo, e a verba de manutenção. Então, nós estamos trabalhando nessa questão de se fazer um projeto padrão para que ele seja instalado nos campos e a universidade seja, de fato, responsável pela produção dessas mudas. Uma outra questão levantada pelo professor Mauro, a questão dos docentes, né? Nós temos um bloco novo que está sendo construído, são 19 milhões sendo investidos nele. Ele vai atender 156 docentes em suas salas. Não são individuais, porque não é mais uma determinação do MEC. O MEC determina 4 docentes, mas nós estamos colocando 3 docentes em cada sala, incluindo os laboratórios de engenharia de produção, que são 6 laboratórios, mais um laboratório de metrologia, 6 laboratórios da química, 2 laboratórios da geografia e o laboratório da biologia, laboratório 2, né, de anatomia. E mais um auditório para 100 pessoas. Então, o custo que hoje na universidade ele é bem elevado para a construção desse bloco, mas que ele vai atender, nós entendemos que a curto prazo, uma boa deficiência que ainda tem no espaço físico, né? Abrindo espaço para as demais demandas, aonde vão sair, né, os docentes, sair a área ali de um bloco 1C. Em questão da enchente na biblioteca, na época que foi construído aquele bloco, nós não tínhamos infraestrutura, né? Ele foi construído sem infraestrutura urbana. O que nós temos agora também não é a ideal. Nós estamos fazendo todos os projetos de infraestrutura. Foi contratada uma empresa terceirizada, porque nós não temos equipe técnica suficiente para elaborar esses projetos. A empresa já fez uma entrega parcial. Nós estamos analisando os projetos para tentar ver se está tudo ok e dar o ok final aos projetos. Com isso, a administração superior tem em mãos todos os projetos, incluindo os orçamentos, que isso é essencial para se buscar recursos no MEC. Né? A administração superior está aqui, ela informa que não é possível a gente buscar recursos sem ter os projetos, e quando se fala em projeto, se fala em projeto completo, incluindo as planilhas orçamentárias e o custo disso. E naquela época nós fizemos uma ação emergencial, que foi fazer algumas curvas de nível, que vocês podem ver, quem voar, quem vê por cima, ou até é visível ali, que foram feitas algumas curvas de nível para barrar o escoamento dessa água superficial e não fazer com que elas entrem no prédio. Mas a partir do momento que toda a infraestrutura estiver completa, ela está toda pensada para não acontecer mais nenhum tipo dessas situações. Acho que eu respondi quase todo mundo. Obrigada.